Amém. Irmãos, estou num funga-funga hoje aqui, viu? Vocês orem por mim. Ó, viu? Bom, a gente está no mês da música, não é isso? Mês da música? Só alegria. Aí o Anderson botou um monte de música hoje com solo de guitarra. Eu não toquei. Aí tem que repetir esse repertório num domingo próximo aí. Bom, nada mais adequado, irmãos, falarmos hoje do que falar de música, né? Vamos falar de música. E música é algo tão importante na experiência nossa, humana, que Deus colocou um monte de músicas na sua palavra aqui. Você pegar a sua Bíblia, tem um monte de músicas. A gente tem música de vitória, quando o povo atravessa o Mar Vermelho. A gente tem música de gratidão, quando uma mulher infértil engravida. A gente tem profeta cantando sobre a esperança daquilo que o Senhor fará. A gente tem até algumas músicas que, de tão belas e tão importantes na história da redenção, mesmo na Bíblia aqui, receberam nome. Então tem o Cântico de Maria, quando ela recebe, né, a mensagem do anjo, que ela vai engravidar de Jesus, e quando ela encontra a prima dela, Isabel, ela canta uma canção que a gente chama de Magnificat. É assim que fala? Mas o Anderson falou que é mais ou menos. Tem Zacarias depois cantando quando ele duvida que o Senhor vai dar um filho para ele, que será João Batista. E quando o filho dele nasce, ele fica mudo, e aí quando o filho dele nasce, ele canta uma canção que a gente chama de Benedictus. Na Bíblia tem até música de anjos. Tem até um livro inteirinho com 150 músicas, orações, poesias, que é o livro de Salmos. E hoje a gente vai ler aqui um deles. Na verdade, a gente já está lendo desde o início do culto. Abra sua Bíblia aí, Salmos 96. Acho que eu vou ler uma versão um pouquinho diferente da que está no boletim. Mas vocês podem acompanhar na tela aqui. Está lá já? Cantai ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor, louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível do que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem o seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso, e deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado, e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Deem louvor e tudo que nele há. Deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele vem. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Santo Deus, glorioso Deus, grandioso Deus, belo e forte Senhor,
Obrigado pela tua palavra lida aqui. Nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Amém. Esse salmo aqui é um convite. Aliás, todo o livro de Salmos, ele meio que é um convite para a gente rever a relação que a gente tem com o Senhor, rever essa relação com o eterno. Mas eu queria que você parasse para pensar um segundo numa questão que eu tinha quando eu lia Salmos, né? A gente sempre diz aqui, a gente repete muito isso, graças a Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, não é isso? O tempo todo a gente está falando disso aí. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não se torna a palavra de Deus quando você lê cheio do Espírito, ou não são algumas partes que são palavra de Deus. Nós cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, se eu estou dizendo aqui que esse livro de Salmos é um livro que tem canções para Deus, não seria um livro do homem para Deus? Não seriam palavras de homens para Deus? O que vocês acham? Qual que é a resposta? O livro de Salmos é palavra de Deus para os homens ou palavra dos homens para Deus? Claro, já dei a resposta, já falei antes da pergunta, eu já falei a resposta, né? Viu, pastor? Fala a resposta antes da pergunta. É claro que é a palavra de Deus, mas como assim é palavra de Deus? É palavra de Deus, irmãos, porque é Deus nos ensinando como falar com Ele. É Deus nos inspirando em como se relacionar com Ele, mostrando para a gente que a gente pode se achegar a Ele com alegria e contente, como muitos salmos tem aqui, mas que a gente também pode se achegar a Ele triste, a gente também pode se achegar a Ele com medo, como muitos salmos que tem aqui. Além disso, Salmos mostra para a gente que nosso Deus é um Deus que aprecia a arte que a gente pode fazer. Salmos são hinos, salmos são poesias, e nosso Deus se alegra disso. O nosso Deus, Ele é um Deus que ama a arte que nós podemos fazer, porque essa capacidade que nós temos de cantar, que nós temos de fazer poesia, é uma capacidade dada por Ele mesmo na criação. Ele nos criou à imagem dEle, e o nosso Deus é um Deus artista. É só você olhar para o mundo, para a natureza. É só você olhar para tudo que existe, você vai ver, nossa, cara, pedra da Gávea, que coisa maravilhosa. O pão de açúcar, que coisa linda. Foi Deus que criou. O pavão, quando abre aquela cauda dele ali, nosso Deus é um artista. E se nós somos criados à imagem e semelhança dele, nós temos também essa capacidade de reproduzir arte, e Deus aprova isso, tanto é que Ele enche isso aqui nos Salmos. Eu digo que Salmos tem muitas poesias, né? E você pode ler aqui e achar meio estranho, assim, como é que... Ô Guto, mas essa poesia aqui ficou meio assim, porque talvez tenha sido na tradução, porque nada aqui rima. Poesia é um negócio que rima, né, ô Neto? Não é assim? Que uma coisa rima e tal. Então, só que essa é a nossa leitura de poesia hoje, em 2025, né? Nós somos um povo ocidental. Quando a gente olha lá há não sei quantos mil anos atrás, muito mais que 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio, se fazia poesia de outro jeito. E aí não tinha essa questão de rima. Há outros elementos na literatura hebraica que é apontado como poesia, certo? Mas nós podemos, né? Nós podemos fazer poesia. Mas aprenda isso. Deus não deixou aqui, irmãos, na palavra dele, apenas ordens, apenas mandamentos para serem obedecidos. Ele deixou instrução também para a gente, apresentação de quem ele é e de como ele quer que a gente se relacione com ele.
Guarda isso na sua mente. Eu falo para você anotar, né? Então, anota aí no teu celular, para nas suas devocionais durante a semana, você adorar o Senhor, por conta disso também, seguindo as instruções que Ele mesmo nos dá. Mas, vamos fechar esse parêntese aqui, vamos voltar ao Salmo 96, que é onde a gente vai trabalhar hoje. Eu quero trabalhar 3 pontos, estou aprendendo, viu? 3 pontos, pregação, 3 pontos e tal. Primeiro ponto, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor um cântico novo. Pode ser que o poeta aqui estivesse se referindo a uma música nova mesmo, que não existia, que nunca antes tivesse sido cantada, mas fato é que qualquer canção pode ser uma música nova. Sempre há uma maneira nova de cantar uma música. A gente pode cantar como a gente sempre cantou, mas a gente pode cantar de um jeito diferente também. As músicas, isso pode ser uma questão assim, por fora. A forma da música pode ser tonalidade diferente, pode ser um ritmo diferente, pode ser uma interpretação diferente. Contexto por fora da música, a dinâmica, o arranjo, a intenção do artista pode mudar a música. Eu quero dar um exemplo para vocês. Vem aqui, Anderson. Vamos fazer aqui um negócio diferente, ao vivo. Quero ver se o Anderson é bom mesmo, é agora. Liga o microfone do homem aí, por favor. E o violão. Salmo 96, a gente cantou no início do culto, né? Canta o refrão aí, Anderson. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Eu ouço essa música e eu sinto brilho, né? Ela é pra cima. Se você cantar, você vai ter que encher o pulmão para cantar essa música. Ela é pra cima, mas ela tem uma tensãozinha. Canta de novo aí. Glória e majestade pra cima, brilhante. Diante dele, força e formosura no seu santuário. Faz o força e formosura. Força e formosura. Olha a tensão. No seu santuário. Aí a gente descansa. A música ela é pensada para ser desse jeito, mas ela poderia ser diferente. Querem ver? A gente vai mudar a intenção dela aqui agora. Vamos cantar ela num tom menor, né? A gente estava cantando num tom maior, brilhante, alegre para fora. Reparem como ela vai parecer agora. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Pastor franziu a testa assim, ó. Caramba, não pareceu meio sombrio, diferente? Faz de novo. Glória e majestade estão diante dele. Se o Bruno tivesse aqui, ele ia estar fazendo um andar assim, força ó. e formosura no seu santuário. Cara é fera, viu? Obrigado, Anderson. Cara é fera. Perceberam, gente? É a mesma música, não é? É a mesma música. Glória e majestade estão diante dele. Mas uma hora a gente cantou para fora, brilhante, alegre. Outra hora sombria, melancólica, introspectiva. Então, uma mesma música, um mesmo canto, ele pode soar diferente por fora, no que o canto é por fora. Mas ele também pode ser assim por dentro. Por dentro de nós, não por fora. Porque em que pese o nosso Deus seja imutável, a gente crê nisso, não é? Nosso Deus é imutável. Nós não somos. Ainda que Deus não mude, nós mudamos. O nosso coração, ele não é vermelho todos os dias. Tem dia que ele é meio azul. Tudo azul. Tem dia que ele é meio cinza.
Às vezes nosso coração está pretinho. Às vezes nosso coração está mais ou menos como o Anderson fez nessa segunda vez que ele cantou a música. Não é assim? Ou é assim só comigo? E por ser assim, cada canção que a gente canta pode assumir outros contornos, por causa do modo que o nosso coração está. É mais ou menos como se fosse arranjo diferente. A gente canta diferente porque a gente sente diferente. A gente pode cantar que os gigantes cairão com força, como um brado de vitória, como uma forma de cantar, de colocar medo no gigante. Os gigantes cairão com resolutividade, sabe? A gente pode cantar assim, não podemos? Vão para a guerra, os gigantes cairão. É assim que os militares fazem, não é? Quando estão, não sei se você sabe como é que é esse negócio aí, que, né? Tá certo. Piada interna aqui, ó. Mas quando o exército vai para a guerra, eles vão bradando: os gigantes cairão. É cheio de energia. Mas a gente pode cantar os gigantes cairão, sabe como, irmãos? Com lágrima nos olhos. Porque a gente olha para o gigante e a gente tem medo. Mas a gente tem uma pontinha de esperança, que é a esperança no nosso Senhor. E a gente pode estar machucado, caído, ferido, e a gente olha e fala assim: os gigantes cairão. Eu creio nisso. Essa pontinha de fé e de esperança nos sustenta. Não é assim? É assim. Cada experiência com o nosso Deus é uma experiência única. A gente se relaciona com um Deus infinito. Eu falei isso da última vez que eu preguei. Eu amo esse atributo do nosso Senhor. Nós nos relacionamos com um Deus infinito. E todas as vezes, ou cada vez que a gente toca nesse Senhor, é como se a gente estivesse tocando em algo novo. Ele é infinito. Não é o mesmo lugar. Não é a mesma coisa. Cada vez a gente experimenta algo único. Mesmo que a gente faça isso todos os dias, irmão. É a isso que eu entendo que o salmista está se referindo quando fala para a gente cantar um cântico novo. Então, quando você estiver aqui no templo, como hoje, cante. Mas não fica assim, olhando, analisando. Eu tenho esse problema. Se você me olhar, muitas vezes eu estou ali, ó, prestando atenção, cara, na nota, na música, no ritmo e tal. Não façam como eu. Cantem. E cantem com vontade. Bota a voz para fora, sabe por quê? Porque a sua voz, meu irmão, junto com a voz do seu irmão que está do seu lado, junto com a minha voz, essa voz, todas juntas aqui, formam a voz da nossa igreja, formam a voz da noiva. Essa é a figura, né, que a Bíblia coloca como a igreja aqui. A igreja é a noiva de Cristo. E nós cantando juntos aqui, nós somos a voz da noiva. E, irmãos, que deleite é maior para o noivo do que ouvir a voz da sua noiva? Não existe. Aquilo enche o coração dele. A gente enche o coração do nosso Senhor quando a gente canta com vontade, quando a gente canta com força. Eu tive numa igreja recentemente e assim, um espetáculo. A igreja era um espetáculo. Os músicos profissionais, cantores profissionais, que são músicos também, né? Profissionais, o som profissional, mas tudo era tão difícil, as melodias eram difíceis, os tons eram muito altos, aliás, o próprio som era muito alto, tudo era tão alto, tão assim, tão coisa, que a gente ficava lá, ó, assim, assistindo. A gente não cantava.
E eu comecei a prestar atenção nisso. Eu falei, cara, a igreja está cantando? Eu até acho que estava, mas eu não estava ouvindo. É meio esquisito isso, né? Parece que a gente vive um tempo de uma espécie de espetacularização. Não sei se essa palavra existe. Professores, me ajudem depois. Espetacularização dos cultos. E a igreja está deixando de cantar. Irmãos, que isso não aconteça conosco. Eu estava comentando isso com a Marluce, esse episódio, e a Marluce falou assim, eu não gosto. Eu não gosto. Igreja não canta? Igreja tem que cantar. Eu falei, isso aí. Vamos fazer um combinado então? Vamos fazer um combinado? Quando você estiver aqui na casa do Senhor e a música cantar, estiver tocando, cante. Não vamos ficar só vendo a voz bonita do Anderson, não, que às vezes tem uma tentação, né? Você ficar ouvindo essa voz bonita, angelical do nosso amigo aqui. Cante. Cante. Cante também. Vamos fazer esse combinado? Dá para fazer? Levanta a mão aí. Dá um amém aí. Você vai cantar? É isso aí. Vamos cantar. Amém? Cante com a lembrança de que esse momento que você está vivendo, essa música que você está cantando, é única. Aquele momento é único. Por conta do momento e da disposição do seu coração, é um momento novo. Segundo ponto que eu queria dizer aqui, é que o Salmo segue estabelecendo aqui muito claramente como um salmo de louvor. Eu fiquei até tentando pontuar, assim, cada palavra bonita que ele fala aqui, né? Ele fala de glória, de majestade, de esplendor. Olha só, vou ler aqui. Anunciem a sua glória entre as nações, contem todas as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível do que todos os deuses. Depois ele fala, no 6, glória e majestade o cercam, força e beleza. Força e beleza enchem o seu santuário. Claro que esse é um salmo de louvor. E ele coloca aqui características que eu acho assim interessante, porque me parece que elas não combinam muito entre si. Duas delas aqui, quando ele fala força e beleza enchem o santuário. Essa coisa parece não combinar muito, né? Assim, pense em alguma coisa que é bela e temida. Não pense na sua esposa. Não pense na sua esposa. Pense em outra coisa. Vamos pensar num vulcão, por exemplo. O vulcão é uma coisa bela, né? Aquela onda de lava que vem assim, aquele vermelho, laranja, bonito. Aliás, onda também é uma outra coisa muito bela e que a gente olha assim, algumas a gente olha e acha que é melhor eu aqui na areia e a onda batendo lá no mar, né? A gente não quer estar lá. Na lava a mesma coisa. Imagina aquela coisa bonita, aquela onda de lava espirrando para cima assim. E aquilo ali é muito quente, né? Onde ela vai passando, ela vai lambendo tudo, assim, ela vai, sabe, consumindo instantaneamente tudo que toca. Você não queria estar ali. Se você não tem medo de lava, se você não tem medo de vulcão, deveria ter. Recentemente a gente até ouviu a história aí, trágica história de uma menina que foi fazer a trilha em cima de um vulcão e ficou lá, né? Não voltou. Assim, eu entendo, é a glória do Senhor também, é o que o salmista quer dizer. Ela é bela, ela é a coisa mais linda que você pode enxergar, mas ela é fogo consumidor. Mas esse salmo aqui, ele não é só um salmo de louvor, de exaltação. Essa canção aqui, ela também sugere um chamado, ela também sugere uma missão, ela nos convida para isso também. Não é isso que a gente vê quando a gente lê aqui o versículo 3? Anunciem entre as nações. Lá no versículo 10, ele volta na mesma coisa. Digam entre as nações, o Senhor reina.
Aliás, quando eu leio alguma coisa assim sobre o Senhor reina e tal, isso me lembra por que que a gente chama o Senhor de Senhor. Já parou para pensar nisso? Você acha que é só, sei lá, respeito, todo mundo chama, a gente chama também? Ou porque o Senhor é mais velho que a gente aprendeu a chamar os mais velhos de Senhor? Será que é por isso? Não é por isso. A gente chama nosso Senhor de Senhor porque Ele é o Rei. Essa é a figura que a Bíblia mostra para a gente em toda a sua extensão. Sobre o nosso Senhor sendo um Rei que governa sobre toda a criação, que governa sobre a nossa vida, o que faz de nós seus súditos. E a gente jura a Ele fidelidade, a gente rende a Ele soberania. É por isso que a gente diz, Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Então, meu irmão, repense, quando você chamar Ele de Senhor, se você está colocando a sua vida debaixo do governo dEle. Porque ou Ele é Senhor, ou isso é só um jeito de você chamar Ele. Para Ele ser o seu Senhor, Ele precisa ter autoridade sobre você. Autoridade, veja, a autoridade do Senhor sobre a sua vida independe do que você pensa dele. Ele tem. Eu me lembro de muitas pregações do pastor falando assim, que quer você creia ou não, o Senhor é o Senhor. Quer você creia que Ele existe ou não, Ele existe. Não é você crer que vai fazer Ele se materializar. Ele não é fruto da nossa imaginação. Então, Ele tem autoridade da sua vida, sobre a sua vida. Independente de você crer ou não. Eu estou falando aqui sobre como você se dirige a Ele. Se quando você chama Ele de Senhor, você de fato está colocando a sua vida sobre o governo dEle. Mas esse salmo insiste, não dá para manter esse senhorio só entre nós, só entre essa comunidade aqui. A gente precisa cantar aos povos. É o que o salmo está falando o tempo todo. Mesmo que falar do destino eterno hoje possa criar armadilhas para você. Mesmo que falar de céu, inferno, de pecado, possa ser, em algum contexto, em algum grupo, algum tipo de ofensa à liberdade individual, ofensa à cultura, porque hoje religião é algo de foro pessoal, você não pode, se o cara acredita, sei lá, num Deus macarrão, você não pode falar, você vai estar ali oprimindo a fé dele. Mesmo com isso, a ordem do salmo não muda. A ordem dessa palavra não muda. É cantem, é anunciem. Porque quer você queira ou não, quer queira os súditos do Deus macarrão ou não, o Senhor virá. O Senhor virá para nos julgar. É o que esse salmo fala também. Olha lá o versículo 12 e 13, Marcos, por favor. Os campos e suas colheitas gritem de alegria, as árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Irmãos, Ele vem. O futuro está anunciado aqui. O Rei está vindo. O Rei está vindo e os povos serão julgados. Vai julgar o mundo inteiro. Ele não fala que vai julgar A ou B. Não vai julgar os batistas. Não vai julgar os presbiterianos. Não vai julgar os assembleianos. Vai julgar ou os que não são crentes. Vai julgar o mundo inteiro. É por isso que a gente tem que anunciar essa verdade.
porque ele vem e ele vai nos julgar. Mas nós, esse povo que canta, que anuncia a majestade desse rei, nós não seremos julgados pela vida que a gente leva. Vocês entendem isso? Nós seremos julgados pela vida que Jesus levou, não pela nossa vida. Nós seremos, nesse julgamento, declarados limpos e dignos perante nosso Deus, porque Jesus assumiu a nossa sujeira e a nossa indignidade e morreu naquela cruz carregando a condenação que deveria ser minha e deveria ser sua, irmão. É por isso que nós não seremos julgados conforme o nosso procedimento, porque Jesus tomou sobre ele o nosso procedimento. E naquele momento ele foi condenado à condenação que nós teríamos. Mas a morte não ganhou essa. A morte não acabou com ele. Ele ressuscitou. E ele prometeu que voltaria para nos buscar. Não é isso? O Senhor levou a nossa culpa, morreu em nosso lugar, mas não permaneceu morto, ressuscitou e prometeu voltar para nos buscar. E nesse dia, irmãos, esse dia será maravilhoso. Esse dia nem sul nem norte existirá. Nesse dia, os irmãos se juntarão, muitos amigos se reencontrarão. Aqueles que já partiram e deixaram saudade, nós veremos eles novamente. E nós cantaremos, enfim, um cântico novo. Nós cantaremos glória, glória, glória ao nosso Senhor. Nossa, deu até arrepio. Nós vamos cantar o quê? Mas eu espero que a gente cante com mais alegria, com mais emoção. Vamos ficar de pé? Vamos fazer um ensaio desse dia? Vamos cantar aqui? Glória, glória, glória ao nosso Senhor.